Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos para a última aula do projeto Garra Policial, última aula de criminologia, na verdade. Então, dessa vez a matéria ela é curta, ela é simples, tem algumas questões aí no final. E encerramos aqui então a aula de criminologia. Vou voltar a falar para vocês que, se vocês quiserem, podem se aprofundar no assunto. Dá para resolver as questões como a gente vem resolvendo já algumas questões anteriores, a gente consegue resolver aí. Mas se quiserem se aprofundar, é melhor. Quanto mais conhecimento, melhor, porque na hora da sua prova vai te ajudar em muito. Então, vamos praticar, vamos ler mais. Só que hoje encerramos a nossa aula aqui de criminologia, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre a prevenção do delito. Nós vamos começar essa aula de hoje falando sobre isso, prevenção do delito. Então vamos ler aqui, acompanhem comigo, as formas de prevenção do delito. Vamos lá. Prevenção primária. Ação indireta ao delito, atacando a raiz do conflito antes que este se manifeste, obrigando o Estado a implantar os direitos sociais reservados em vários instrumentos constitucionais e legais, tendo reflexo a médio e longo prazo. Então veja só, a prevenção primária é uma das formas de prevenção do delito e ela tem um reflexo que vai de médio a longo prazo, tá? Então, no que consiste a prevenção primária? Ela vai acontecer, o Estado vai agir antes mesmo que o delito aconteça. Ele vai tentar fazer com que o delito não aconteça. De que forma? Ele vai implantar aí as questões de direitos sociais, ele vai fazer funcionar as questões de direitos sociais. Ele vai aí então agir com alguns instrumentos constitucionais, ele vai trazer políticas públicas, ele vai trabalhar de todas as formas e maneiras para que o delito não aconteça. Então, nessa questão da prevenção primária, pode-se investir em educação, pode-se investir em empregos, pode-se investir de toda forma, tanto nas pessoas quanto nos bairros, nas cidades, vai investir na sociedade em si para que o delito não aconteça. Então, essa é a prevenção primária. Temos aí uma outra forma de prevenção, que é a prevenção secundária. A prevenção secundária são ações voltadas a alguns grupos da sociedade que se encontram em situação de vulnerabilidade criminal e, por isto, estão mais propensos a delinquir. Necessita-se de ações policiais e reurbanizações de certos bairros. Os reflexos se dão a curto e médio prazo. As ações elas vão ser voltadas para grupos específicos, tá? Alguns grupos no meio da sociedade que têm mais probabilidade de cometerem crimes. Então, serão analisados quais são esses grupos, e essa ação é voltada diretamente a esses grupos. Então vejam só, nessa prevenção secundária pode ocorrer aí, então, ações policiais, podem ocorrer reurbanizações de certos bairros, às vezes bairros muito precários, com muitas dificuldades naquele bairro ali, pode acontecer uma política ali de reurbanização, desculpe. Então veja só, e em quanto tempo consegue-se chegar aí a uma prevenção secundária? Em quanto tempo pode surgir efeito aí? O médio é de curto a médio prazo, tá? Diferente da prevenção primária, que é de médio a longo prazo. Então, uma terceira forma de prevenção, e o nome já diz prevenção terciária, é a prevenção voltada ao recluso, para que não volte a delinquir. Tem o intuito da ressocialização apregoada pela Lei de Execução Penal. Então veja só,
essa prevenção terciária, ela é exclusivamente voltada àquela pessoa que já está recluso, que já foi tirado do meio da sociedade por ter cometido algum delito. E o intuito é ressocializar essa pessoa. O intuito é que essa pessoa não volte mais a delinquir, tá? Então veja só, é voltada diretamente àquela pessoa que já cometeu o crime e na intenção de fazer com que quando ela saia dali, quando ela saia da prisão, por exemplo, ela não cometa mais crimes, tá? Então vamos continuando aqui. A finalidade preventiva de uma sanção é a prevenção geral, que consiste apenas ser uma forma de intimidação para a sociedade, inibindo aquelas pessoas que estão propensas a delinquir, e prevenção específica, onde se busca a ressocialização do indivíduo que foi condenado. Então veja só, a pena ela tem uma finalidade, que ela é uma finalidade preventiva, tá? Que pode ser uma prevenção geral, como pode ser uma prevenção específica. Na prevenção geral, aplica-se a pena de forma que as pessoas se sintam intimidadas em cometer crime e desistam, se tiverem essa vontade, desistam de cometer os crimes, tenham medo de cometer crime por causa que tem uma pena ali que elas podem ter que cumprir essa pena caso cometa algum delito. Mas ela também tem uma prevenção específica, tá? A prevenção específica é a busca da ressocialização, como já falamos aqui, ressocialização do indivíduo que já foi condenado, tá? Vamos continuar aqui e continuando, nós falaremos da teoria da reação social. Ou seja, ocorrendo um crime no meio da sociedade acaba gerando uma reação diversa, né, que pode ser dividida em 3 modelos. Então, o crime aconteceu, há uma reação da sociedade, das autoridades públicas, uma reação para combater, uma reação para exterminar o crime, uma reação de repulsa. Então, uma reação diversa daquela ocorrida no crime. Então, veja só, na teoria da reação social, os modelos são: o primeiro modelo é o modelo retributivo ou dissuasório, tá? Que é a repressão por meio de punição ao agente criminoso, proporcionando uma prevenção geral pela punição exemplar aplicada. Então, no primeiro modelo de reação social, é a aplicação de uma pena como retribuição ao delito, tá? Num segundo modelo, então, é o modelo ressocializador, que possibilita a reinserção social do infrator de forma a intervir na sua vida pessoal e social. Então, o que estamos falando? Esse segundo modelo é o modelo da ressocialização, tá? Para reinserir, então, essa pessoa no meio da sociedade. E tem um terceiro modelo, que é o modelo restaurador, que procura restabelecer o status quo ante, visando a reeducação do infrator, a assistência às vítimas e o controle social afetado pelo crime. Então, nesse modelo aqui integrador, restaurador, procura-se restabelecer o status que havia antes, tá? Então vai visar uma reeducação do infrator, vai visar uma assistência à vítima, a vítima tem que ser assistida, receber uma assistência aí, vai visar um controle social, tá? O controle social afetado pelo crime. Então, na sequência, nós temos aqui a política criminal para encerrarmos, tá? Política criminal. Teve como pioneiro Franz von Liszt, conduzindo a política criminal ao patamar de disciplina científica. Na definição de Raul Zaffaroni e José Henrique, citados por Mônica Rezende Gamboa, no seu livro de criminologia, na página 89, falando sobre a política criminal, é uma ciência ou a arte de selecionar os bens que devem ser tutelados jurídica e penalmente
e escolher os caminhos para efetivar tal tutela, o que ineludivelmente implica a crítica dos valores e caminhos já eleitos. Temos o Estado como principal responsável na aplicação da política criminal. Então, a política criminal propõe recomendações que orientem as ações da justiça criminal no momento da elaboração legislativa ou na aplicação e execução das normas. Então, sobre a política criminal, nós devemos guardar este nome de Franz von Liszt. Devemos guardar porque ele cai na sua prova, acho que lemos numa questão anterior, se eu não me engano. E a questão da política criminal, ela acaba auxiliando o Estado, propondo recomendações, orientações a respeito da justiça criminal, tá? No momento da elaboração legislativa, na elaboração de uma lei ou na aplicação e na execução de normas. Então, a política criminal, ela trabalha esse âmbito aí. Mas encerramos aqui as matérias de criminologia. As recomendações já fiz a vocês ao longo desse curso de criminologia e nós vamos agora às questões. Nós temos aqui a questão da prova de perito criminal aplicada pela VUNESP em 2013 e a questão número 23 nós vamos ler agora. Está falando sobre a criminologia, tá? E dizendo assim, sobre a criminologia, é correto afirmar que ela não é considerada uma ciência para a maior parte dos autores. Tal alternativa A, né? Alternativa B. Tal conhecimento encontra-se inteiramente subordinado ao direito penal. Essa é a alternativa B. Alternativa C. Ela ocupa-se do estudo do delito e do delinquente, mas não se ocupa do estudo da vítima e do controle social, uma vez que tal assunto constitui objeto de interesse da sociologia. Alternativa D. Ela ocupa-se do estudo do delito e do controle social, mas não se ocupa do estudo do delinquente e da vítima, uma vez que tal assunto constitui objeto de estudo da psicologia. E a alternativa E, ela constitui um campo fértil de pesquisas para psiquiatras, psicólogos, sociólogos, antropólogos e juristas. Então é exatamente a alternativa E, né? A criminologia constitui um campo fértil, como diz a alternativa E, de pesquisas para psiquiatras, psicólogos, sociólogos, antropólogos e juristas, pesquisadores aí em geral nesses assuntos criminológicos, tá? Ainda na prova para perito criminal tem a questão número 24, tá aparecendo aí na sua tela, que diz: a teoria do Approach Label, a qual explica que a criminalidade não é uma qualidade da conduta humana, mas a consequência de um processo em que se atribui tal estigmatização, também é denominada de teoria alternativa A, da desorganização social, alternativa B, da rotulação ou do etiquetamento, alternativa C, da neutralização, alternativa D, da identificação diferencial, alternativa E, da anomia. Então aqui, Approach Label é da rotulação e etiquetamento, alternativa B. Tá? Já estudamos, falamos bastante sobre isso. Perito criminal, questão número 25. Diz o seguinte: entende-se por vitimização secundária ou sobrevitimização aquela, alternativa A, provocada pelo cometimento do crime e pela conduta violadora dos direitos da vítima, proporcionando danos materiais e morais por ocasião do delito. Alternativa B, que não concorreu de forma alguma para a ocorrência do crime. Alternativa C, que de modo voluntário ou imprudente colabora com o ânimo criminoso do agente. Alternativa D, que ocorre no meio social em que vive a vítima e é causada pela família, por grupo de amigos, etc. E a alternativa E,
causada pelos órgãos formais de controle social ao longo do processo de registro de apuração do delito, mediante o sofrimento adicional gerado pelo funcionamento do sistema de persecução criminal. Então, a vitimização secundária, ela se dá aqui na alternativa E, tá? Causada pelos órgãos formais de controle social ao longo do processo de registro e apuração do delito, mediante o sofrimento adicional gerado pelo funcionamento do sistema de persecução criminal. Então vamos agora para a questão número 26, perito criminal, que diz o seguinte: no tocante à temática da prevenção da infração à lei penal, é correto afirmar que a prevenção, alternativa A, secundária, consiste em, dentre outras políticas criminais, voltada exclusivamente à reintegração do preso na sociedade. Alternativa B, terciária, consiste em políticas públicas de conscientização de todos os cidadãos quanto à importância de se cumprirem as leis mediante o fornecimento de serviços públicos de qualidade, tais como saúde, educação e segurança. Alternativa C, geral, busca por meio da pena intimidar o indivíduo propensos a delinquir, inibindo-os de transgredir a lei penal. Alternativa D, geral negativa, busca por meio da pena a reeducação e a ressocialização do criminoso. E a alternativa E, primária, consiste em, dentre outras ações policiais de repressão às práticas delituosas. Então veja só, quando fala de prevenção, o correto a ser afirmado está na alternativa C. A prevenção geral busca por meio da pena intimidar os indivíduos propensos a delinquir, inibindo-os de transgredir a lei penal. Então vejam só, está aparecendo aí também as referências bibliográficas, né, de todo esse estudo que nós tivemos até agora sobre criminologia, e nós encerramos por aqui e vocês me verão aí em outras aulas na área do direito, tá? Então, até mais.